Olá, vamos hoje terminar o capítulo 51. Vou voltar um trechinho, tá? Para a gente pegar o sentido da... Este anel, disse Lucano, me foi dado por César quando eu era jovem. Jamais o usei até 3 meses atrás, quando o dei a Pôncio Pilatos e ele o enviou a César. Esperou um momento, depois disse: Pilatos tinha banido os cristãos, que são homens inocentes. Pedi-lhe que cancelasse o banimento, e isso foi feito. Ouviste falar que o banimento foi cancelado? Sim, disse Aulo. Cruzou os braços musculosos sobre a mesa e seus olhos encontraram-se diretamente com os de Lucano. Eu não sabia que estava na causa, Lucano. Olhou para os 2 desenhos dos peixes que tinham secado em vermelho sobre a madeira branca. Posso perguntar por quê? Mas Lucano disse: quando Jesus esteve aqui na Galileia, tu o ouviste pessoalmente? Sim, o rosto do centurião era inescrutável. Eu ouvi falar dele quando era criança, no dia em que ele nasceu. E Lucano contou rapidamente a Aulo o que soubera, observando-o cautelosamente enquanto falava. O rosto de Aulo se foi iluminando lentamente, abrandando-se, e um vagaroso clarão exultante brilhou em seus olhos. Quando Lucano terminou de falar e mostrou-lhe a cruz na corrente de ouro que lhe pendia do pescoço, Aulo ficou muito tempo em silêncio. Depois murmurou: a paz seja contigo, Lucano. E contigo, Aulo. Observando a expressão de Lucano, viu que não mais precisava temer. Levantou-se e fez sinal ao médico para que o seguisse lá para fora, para a luz deslumbrante. Apontou para um monte não muito distante, no qual havia uma pobre sinagoga, feita de basalto, com portas pintadas de branco e um telhado raso de lajes. Ali ele falou, frequentemente. Eu não podia entrar, é natural, mas ouvia da porta. Seguido de seus discípulos, ele ficava de pé na praia e falava ao povo. E certo dia, eu o ouvi pregar ao ar livre sobre o monte e fiquei entre o povo, homens e mulheres pobres da região. E ouvi. Aulo parou. O sol tombava com vivacidade sobre seu rosto sereno. Digo-te, Lucano, que era impossível ouvi-lo sem sentir o coração comovido. Quem é ele? Perguntava eu a mim mesmo. Que deuses falaram assim, nossos deuses venais, caprichosos e cruéis? Que esperança de paz e alegria trouxeram eles aos homens em sua corrupção e em sua abstração, gozando de divinos prazeres? Mas este homem fala da misericórdia e do amor de Deus por seus filhos, de seu desvelo permanente, da vida eterna em beatitude, da piedade de Deus e do desejo de que os homens vão ter com ele, não apenas para louvá-lo e se prostrarem diante dele, temerosos, mas para regozijarem com ele através da eternidade, partilhando de sua própria felicidade.
Que espécie de homem é este? Perguntava eu a mim mesmo, estupefato. Por que fala ele com tamanha autoridade, como quem traz mensagem de um grande rei? Por que o povo olha para ele com tanta alegria e amor e queda-se em silêncio, de forma que nenhuma só de suas palavras se perca? Porque seguem-no como um séquito e aglomeram-se em derredor dele para olhar-lhe o rosto e tocar-lhe as vestes. As crianças, nos braços maternos, riam-se de prazer e ele lhes sorria com um rosto que se parecia ao próprio sol. Ainda assim, o que podia impressionar alguém em sua aparência? Usava as vestes de um camponês galileu, com pobres sandálias de corda, e não tinha dinheiro, nem servos. Caminhava a pé. Este lugar é tranquilo, Lucano, mas desde a hora em que ele apareceu por aqui, veio com ele esta paz que observas, esta profunda e santa paz, e nunca mais daqui saiu. Um dia, meu amigo, eu estava à beira da multidão, ouvindo, e ele falou ao povo numa oração que devia ser dita. Pai, abençoado seja teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos nosso pão cotidiano e perdoa nossos pecados, pois também nós perdoaremos a quem quer que tenha dívidas para conosco. E não nos induzas em tentação. A voz dele ressoava sobre as montanhas como trovoada de verão, e o povo rezava com ele. E quando terminaram a oração, os olhos dele de súbito me encontraram, pensativo e embaraçado, e ele me sorriu por sobre as cabeças do povo. Daquele momento em diante, pertenci-lhe e teria morrido por ele, alegremente. Mas não posso explicar por quê, já que sou um romano e ele era apenas um judeu galileu, um carpinteiro. Tal milagre não se deu apenas comigo. Vários de meus homens também o ouviram, e ele tomou-lhes o coração em suas mãos. Aulo suspirou. Eu estava transformado. O mundo de Roma não era importante para mim. Minhas ansiedades e perturbações desapareceram. Eu tinha paz. Senti-me repleto de exultação. A terra já não era povoada por inimigos, mas por amigos. Eu só tinha um desejo: aperfeiçoar-me de forma a me tornar digno de deitar-me a seus pés e olhar para ele eternamente. Como se pode explicar tal coisa? É preciso ter a própria experiência, mas isto eu posso dizer. Vejo agora todas as coisas como se delas irradiasse uma luz que lhes fosse própria. A lua jamais brilhou com luz tão prateada antes, nem jamais o sol foi tão radiante aos meus olhos. Os homens, para mim, já não têm uma categoria, e não acho que devam ser reverenciados pela simples posição e fortuna, mas somente pela virtude. Portanto, todos os homens são agora
meus irmãos, mesmo os mais baixos entre eles. Às vezes, digo comigo mesmo, mas és um romano, o senhor do mundo. E isso nada significa para mim. De novo, advirto a mim mesmo. Temos a liderança da terra toda. E uma voz em meu espírito responde: a nação que procura a liderança da terra está fadada à morte, pois é uma nação má, sejam quais forem as suas altaneiras pretensões. Os homens procuram liderança apenas para dominarem e escravizarem os outros homens. Aulo e Lucano olharam para a paisagem que os rodeava. A luz se modificara. As montanhas estavam lavadas por um violeta profundo em várias tonalidades. O mar havia tomado a cor de uma água marinha, riscada de cobalto, e o céu era de esmalte azul. Lucano sentiu que daquilo tudo vinha a emanação espiritual, profunda, vasta, imutável, como se seres invisíveis e celestiais estivessem suspensos sobre todas as coisas com asas de sol. Um dia, disse Aulo em voz baixa, trouxeram 10 leprosos até ele, mulheres, homens e crianças que choravam, gritavam para ele, pedindo misericórdia, e as pessoas afastavam-se, medrosas, mas ele os tocou e levantou suas mãos sobre os doentes, que ficaram instantaneamente curados. E a grande multidão regozijou-se, e os que tinham sido doentes tombaram-lhe aos pés, beijando-os. Vi isto com meus próprios olhos. Deves acreditar em mim. Eu acredito em ti, disse Lucano delicadamente. Naquela noite, Lucano escreveu tudo quanto o centurião lhe contou, durante um período de longas horas, todas as parábolas que Cristo contara na Galileia, todas as coisas gloriosas que ele dissera. Lucano recordou-se da pedra que fora misteriosamente removida da sepultura onde o haviam colocado depois da crucificação. Assim como a pedra fora removida, sem que o fosse por mãos humanas, assim a pedra que fecha um coração morto pode ser removida para o lado, apenas pelo amor de Deus, e o coração tornará a viver. Faze-me digno de escrever a teu respeito, digno de seguir-te, e lança sobre mim a tua graça, ó Pai, rezou ele humildemente. Quando Herodes construía Tiberíades em louvor de Tibério, os judeus não entravam no local da profanação. Mas Herodes mandara apanhar muitos galileus e os obrigara a trabalhar e a ter casas na cidade. Eram miseráveis que tinham visto, conhecido e amado Jesus, bem como os de Caná, Magdala e Cafarnaum,
cidades próximas do mar. Que alívio e júbilo devia ele ter levado àquelas vidas pobres e lutadoras. Fizera suportável sua sorte, a sorte dos que se esfalfavam contra o chão negro e ríspido e moviam as pedras escuras da região e eram oprimidos pelos romanos e pelos seus próprios senhores. A hospedaria à qual Aulo levara Lucano era muito grande e agradável, e o hospedeiro, homem bondoso, que se sentia orgulhoso de sua mesa simples, mas farta, e da limpeza de seus quartos. O edifício levantava-se na praia, juncada de grandes pedras de basalto, pesadas e negras, que despencavam pela inclinação ligeira que se dirigia à água azulada. Diante dela havia um terraço de piso de lajes e grandes salgueiros com troncos esbranquiçados, marcados de castanho, que inclinavam-se para as vagas pequenas, levemente onduladas. Lucano sentou-se no terraço, numa cadeira confortável, sozinho, embora em torno dele viajantes bebessem em mesinhas e comessem doces, conversando com grande gesticulação e vozes animadas. Muitos deles eram simples negociantes. Lucano ficou satisfeito quando eles se levantaram e entraram na hospedaria para a refeição da noite. Agora podia observar as montanhas acentuarem ainda mais o violeta profundo de sua coloração e o mar refletir-lhes a imobilidade. Momento a momento, a paisagem se tornava mais silenciosa ainda, mais vasta, mais envolvente. O céu escureceu para um violeta intenso e a água modificou-se com ele. O sol deixou a terra. A lua crescente, de um branco ardoroso, levantou-se acima de uma das montanhas e olhou a própria imagem nas águas. As estrelas dançaram, não apenas no céu, mas no mar. Da pequena sinagoga do monte, à esquerda de Lucano, veio o cântico dos sacerdotes, quebrando a quietude. Deus tinha visto e ouvido tudo aquilo. Tinha rezado naquela pequena sinagoga. Tinha fixado os olhos naquela mesma lua, naquela água cor de jacintos, tremeluzente de estrelas, naqueles salgueiros, naqueles ciprestes negros, naquelas moitas com suas flores amarelas que se assemelhavam a lírios, naquelas romãs junto do rio verde, naquelas palmeiras e oliveiras que rodeavam Tiberíades, naquele vale tão verde. Bem-aventurado sou, pois que me deste vida para te conhecer, disse Lucano em seu coração. Sou indigno, tem misericórdia de mim, um pecador.
Assim termina esse capítulo. No próximo vídeo, vou ler então o capítulo 52, que é grande, muito grande, nossa, muito grande. Enorme o capítulo 52. Aí o 53 é curtinho e o 54 também. Então, os 52 vão ser vários, acho que no mínimo 3, em 3 partes. Ele é bem longo. Tá bem? Então, por hoje é isso. Muito obrigada, mais uma vez. Deixo meu abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.